Ser ou não ser? Eis a questão, exclama o melancólico príncipe Hamlet, da conhecida tragédia de mesmo nome de Shakespeare. A questão, nem é preciso dizer, é conhecidíssima, mas talvez nem todos que a conheçam tenham se dado conta de que o personagem se pergunta se é melhor viver ou morrer, enfrentar as adversidades do destino ou pôr-lhes por conta própria um ponto final. Em uma palavra, o suicídio é o tema do monólogo que se inicia com o famoso ser ou não ser. Para o escritor e filósofo franco-argelino Albert Camus, o suicídio é o único problema filosófico sério. Julgar se a vida vale ou não vale a pena ser vivida é responder à questão fundamental da filosofia. Para Camus, por absurda que seja, a vida vale a pena ser vivida, mas seu raciocínio é complexo, pois ele crê que precisamos atribuir um significado a tudo, o que nos leva a perguntar: qual o sentido da vida? Sobre o suicídio físico, Camus deixa claro que ele se trata de uma solução permanente para um problema temporário. Perde-se, portanto, muito mais do que supostamente se ganha. Para ele, então, a solução do problema é a aceitação do absurdo. Ele alude ao mito de Sísifo, condenado a empurrar uma pedra enorme ao topo de uma montanha, de onde ela despenca para o chão, forçando Sísifo a voltar, pegá-la e empurrá-la de novo para o topo sucessivamente por toda a eternidade. Camus crê que o maior problema de Sísifo consiste não em empurrar a pedra, mas na subsequente consciência que tem de retornar do topo, ou ao retornar do topo da montanha, para tornar a executar a mesma e terrível tarefa. É aí que reside o desespero e a ideia do suicídio como fim do tormento. Para Camus, no entanto, é a própria consciência que nos salva disso, pois ela permite criar o nosso próprio significado para a vida. Abre aspas. Do absurdo, ele diz, extraio 3 consequências que são minha revolta, minha liberdade e minha paixão. Fecha aspas. São elas que nos levam a pensar, a criar, a saborear o comer e o beber, a sorrir e a amar. O absurdo não tira o sabor das boas coisas da vida. A luta pela sobrevivência até acentua isso tudo. Abre aspas. A própria luta em direção às alturas é suficiente para preencher o coração de um homem. Fecha aspas, conclui Camus. Mas há os partidários filosóficos do suicídio. Um antecedente pouco conhecido do pessimismo absoluto é o filósofo Egésia de Cirene, do século IV a.C. Egésia foi conhecido como Peisitanatos, ou persuasor da morte. Sua doutrina pode ser resumida como uma espécie de hedonismo negativo. O hedonismo coloca o prazer como o bem supremo e a finalidade da vida. Para Egésia, entretanto, esse ideal jamais pode ser alcançado, razão pela qual a vida não tem um valor ou razão de ser. Portanto, ele concluiu que, abre aspas, a morte nos afasta dos males, fecha aspas. Como ele convenceu disso grande parte de seus discípulos, levando-os ao suicídio,
Ptolomeu I, o rei do Egito e, portanto, de Alexandria, onde a Gésia lecionava, proibiu de ensinar sua doutrina. De resto, pouco se sabe sobre esse filósofo e o que se sabe basicamente é através da obra de Diógenes Laércio e de Cícero. Outro caso de pessimismo radical que respondeu não ser a pergunta de Hamlet é o do filósofo e poeta alemão Philipp Meinander, que se suicidou aos 34 anos. Meinander proclamou em sua obra que, abre aspas, não ser é melhor do que ser, fecha aspas. Publicou um livro intitulado Filosofia da Redenção, que é um verdadeiro elogio do suicídio. Publicou às suas próprias custas e, quando os pacotes de livros chegaram à sua casa, ele usou-os como cadafalso para enforcar-se em 1º de abril de 1876. Não é mentira. Mainlander era um discípulo do pessimismo de Schopenhauer, mas este era contrário ao suicídio, quando muito se contentava em não ter filhos para não lhes legar uma existência que considerava um tormento. Sustine et abstine, suporta e abstente, é uma máxima estoica atribuída a Epicteto, que resume bem a filosofia do estoicismo, para a qual o homem deve estar preparado para enfrentar sem lamúrias as adversidades da vida e evitar o apego aos prazeres, abstendo-se deles. Se a vida se mostrasse muito dura ou insuportável a alguém, era moralmente justo suicidar-se. De Sêneca, no Tratado sobre a Providência Divina. Abre aspas, a porta está aberta. Se não quiserdes lutar, é lícito fugir. Fecha aspas. Sêneca mesmo suicidou-se por ordem do imperador Nero, como se vê no quadro atrás de mim, do espanhol Domingues Sanches. Essa doutrina estoica ecoa nos versos contemporâneos do poema Direito à Morte, do nosso João Cabral de Melo Neto, no seu livro Agrestes. Diz o poeta na primeira estrofe, abre aspas, viver é poder ter consigo certo passaporte no bolso, que dá direito a sair dela com bala ou veneno moroso. Fecha aspas. Mas há filósofos que encaram o entregar-se à morte de uma outra maneira. Em seu romance A Idade da Razão, publicado em 1945, ao fim da Segunda Guerra Mundial, Jean-Paul Sartre diz, abre aspas, não se é um homem enquanto não se encontra alguma coisa pela qual se estaria disposto a morrer, fecha aspas. Esta coisa talvez seja melhor definida, pensando em termos sartreanos, como uma causa pela qual morrer. E quantos milhões de homens não tinham acabado de morrer por uma causa, o combate ao nazifascismo e ao imperialismo japonês, que se impusera à Europa, à África, à Oceania, à Ásia, além de contar com simpatizantes na América do Sul, e especialmente na Argentina? Na minha opinião, quem encara com precisão a questão do suicídio é o grande escritor inglês J.K. Chesterton. Diz ele, abre aspas, o suicídio não só constitui um pecado, ele é o pecado. É o mal extremo e absoluto, a recusa de interessar-se pela existência, a recusa de fazer um juramento de lealdade à vida. O homem que mata um homem, mata um homem. O homem que se mata, mata todos os homens. No que lhe diz respeito, ele elimina o mundo.
fecha aspas. Este é um trecho de seu Ortodoxia, um livro extraordinário, onde Chesterton vai ainda mais longe que Sartre, por ter lido o que ele chama, abre aspas, uma solene bobagem de algum livre pensador, fecha aspas, segundo a qual um suicida era simplesmente o mesmo que um mártir. Chesterton prossegue, abre aspas, a patente falácia desse texto ajudou-me a esclarecer a questão. Obviamente, um suicida é o oposto de um mártir. Um mártir é um homem que se preocupa tanto com alguma coisa fora dele que se esquece de sua vida pessoal. Um suicida é um homem que se preocupa tão pouco com tudo o que está fora dele que ele quer ver o fim de tudo. Um quer que alguma coisa comece, o outro que tudo acabe. Em outras palavras, o mártir é nobre, exatamente porque, embora renuncie ao mundo ou execre toda a humanidade, ele confessa esse supremo laço com a vida, coloca o coração fora de si mesmo, morre para que alguma coisa viva. Fecha aspas. Terminamos assim essas reflexões sobre o suicídio. Gostou do vídeo? Não esqueça, dê o seu like, assine o canal, toque o sininho.